Legal. Helder, vamos olhar aqui o que está acontecendo no curto prazo, tá? Acredito que uma inversão seria bem benéfica e poderia ter um movimento nessa mesma amplitude de volatilidade que nós temos. Quando eu pego aqui essa janela de tempo entre o dia 5 de maio até o dia 26 de junho, tá? E eu faço uma projeção nos patamares agora, eu vejo que uma alta poderia voltar lá para 24,40, tá? Eu não esperaria algo mais intenso do que isso, tá? No curto prazo, essa queda, tá, uma continuidade no movimento de queda que eu vejo aqui em BBSE3 seria para bater 20,45. Tá? Eu acho que o nosso pior cenário aqui nessa continuidade de queda seria bater 20,45. Tá? E aqui provavelmente a gente poderia, né, enxergar uma resposta positiva novamente, tá, do mercado. Então, a minha expectativa em relação a isso. O que nós precisamos, Helder? Principalmente no movimento intradiário, tá? Um movimento mais de curto prazo. Tu precisa de uma resposta positiva do mercado e uma tentativa de continuidade da tendência. Tá? Se nós olharmos aqui para trás e tu for medir na questão tempo, tá? Quanto de tempo aqui a gente gastou nessa última alta versus o quanto a gente gastou na última baixa, tu nota que a gente não tem ainda a mesma quantidade em tempo, mas a gente teve uma oscilação mais intensa de BBSE3. Tá? Então, assim, provavelmente a gente deve encontrar aí amanhã, nessa semana aí, uma região muito forte de compra em 20,45, tá? 20,40, 20,45 por aí. Tá? Então, ficar atento nesses níveis de preço para ver se o mercado de fato consegue melhorar. E eu acredito que estrategicamente voltar para essa região de 24,45 é totalmente possível. Tá? Não está nas condições perfeitas ainda para se negociar, mas, né, eu percebo que essa tendência que se iniciou ali no dia 23 de junho tem uma grande chance de estar chegando no final, tá? Essa tendência de baixa. Guga, se você puder analisar, por favor, aí, né? Você fez a análise agora do Banco do Brasil Seguradora, se você puder analisar a ação do Banco do Brasil, né? BBAS3 também para a galera aqui, né? Do chat aqui, que tá todo mundo curioso também para ver a ação aí do Banco do Brasil, né? Que tá aí com uma movimentação interessante, né? Legal. Pensa o seguinte, tá? Hoje de manhã eu até estava estudando com o pessoal que é mentorado, né? A gente tem aí essa semana balanço dos bancos, tá? Quando a gente olha para esse movimento que nós tivemos de Banco do Brasil ali do dia 13 de setembro até o dia 25 de fevereiro de 2019, né? Então 13 de setembro de 2018 a 25 de fevereiro de 2019. Quando nós olhamos para essa janela, essa movimentação que a gente teve, Rafael, a gente percebe uma determinada amplitude num determinado tempo. Quando nós trazemos essa movimentação para agora, né, que é uma mesma região de preço, num outro cenário, num outro contexto, tu percebe que o mercado ele perdeu esse apetite pelo ativo. Tá? Tu percebe que ele começa a ficar descontado. Né? Para mim, dois pontos que são extremamente importantes: preço, variação de preço e tempo, porque isso te traz taxa. Tudo é uma questão de taxa. Qual é a taxa de retorno? Qual é a taxa de retorno? No final, o que o investidor quer? Taxa de retorno. Então, eu tenho que olhar para o mercado e perceber, né, qual é a variação que de fato eu tive ali no ativo, porque isso impacta na percepção do investidor. Então, quando eu olho para cá, a gente, né, percebe que nesse mesmo nível de preço a gente não teve mais essa resposta tão forte, né, do mercado. E mais, nessa última movimentação de alta que nós tivemos, tá? Bem interessante, e aí o meu convite, né, a todo mundo estudar mais o entendimento da geometria comportamental para conseguir interpretar melhor as estruturas de preço. O que nós tivemos aqui, né, em BBAS3? Nós tivemos aqui uma primeira resposta, né, depois dessa queda, que foi entre o dia 11 de janeiro de 2021 e 2 de março de 2021. Nós tivemos uma primeira resposta que corrigiu 40% desse movimento. O mercado ele fica lateralizado por um bom período de tempo. Né? A gente teve aqui um período de tempo que foi do dia 17 de março até o dia 6 de maio. Tá? Então a gente teve aqui um período maior em tempo do que a gente tinha tido dessa resposta do mercado, mas não tivemos uma oscilação tão poderosa quanto, ou seja, o mercado ele normalizou, né? Ele ficou ali
paradinho, ele buscou o equilíbrio, e aí sim, tivemos um movimento direcional em tendência que foi até a região de 78,6. Por que a região de 78,6 é importante? Porque é a segunda derivada desse nível de 38,2. Então, tu consegue medir a intensidade do mercado num determinado momento. Então, quando tu tem esse ponto, né, de resposta em 38,2, é de se esperar que possa chegar, né, numa estrutura lateral até 78,6. Perfeito. Tanto que ali reagiu de forma negativa. Bom, tudo isso para entender aonde nós estamos agora. Tá? Tudo isso para olhar, para perceber aonde nós estamos agora. O que nós temos de negativo e o que nós temos de positivo? Bom, primeiro, de negativo, tá? O que eu enxergo aqui em BBAS3? Eu percebo que nós estamos, né, na metade de um ciclo de correção e esse ciclo de correção tem espaço para vir a R$30, né, entre 30 e 29,30. Tá? Eu acredito que esses são os níveis mais críticos aqui de BBAS3. Tá? Essa região. Daqui é muito importante que o mercado consiga reagir, que ele consiga responder positivamente, porque se ele continuar caindo, se ele continuar se deteriorando, se ele continuar acelerando para queda, bom, aí o problema é mais embaixo, aí de fato nós vamos ver aí nosso índice também, né? Porque o nosso índice vai estar indo buscar aquela região de 110 mil pontos, vai ter uma mudança estrutural, né? Mas não é isso que eu acredito pelo menos que vai acontecer. Então, uma resposta negativa agora de BBAS3, eu imagino que até R$30, R$29,30 é saudável. Passando isso, começa a ficar indigesto. Agora, para cima, né, o que nós temos de possibilidades de comportamento para cima em BBAS3? Bom, o entendimento que eu tenho aqui quando eu olho para cima para BBAS3 é o seguinte. Nível de preço, primeira derivada, para buscar, né, 34,35 até 35,35 e acima desse nível de preço, bom, teria condições de ir até R$40,60, tá? Não consigo enxergar algo mais do que isso, tá, Rafael, por hora. Nota que interessante, né, esses R$40,65 é a mínima que nós tivemos de 2019. Né? Interessante pensar dessa maneira, interessante olhar, né? E mais interessante porque tu consegue no gráfico, traçando cenários, compreender também os impactos, né, que se tem em ser uma estatal nesse período, né? Que tu está descontado se tu for analisar frente aos outros bancões, né? Tanto que muitos analistas até comentam que o Banco do Brasil é uma das empresas mais baratas da Bolsa, aí se comenta, não, e que é uma das empresas que tem o melhor app, que está mais bem digitalizada, que tem a melhor experiência do usuário. De fato, eles foram uma das primeiras empresas a montar a sua estrutura lá no Vale do Silício, que é exatamente para construir essa cultura de inovação, o app do Banco do Brasil, mas enfim, né, uma coisa é narrativa, uma coisa é cenário, uma coisa pode ser tudo isso, né, que se olha, e a outra coisa é como o mercado paga, o quanto o mercado está disposto a correr de risco em cada uma das situações.